Oi, Mulher em Ação! Vamos para a aula 4. Hoje eu quero falar com você sobre identidade, a sua ID, para que você consiga, de fato, colocar em ação o que você aprende, para que de fato você assista essas aulas e venha colocar em prática essa listinha de vocês, as suas anotações, as suas metas, os seus objetivos, os seus sonhos. Você primeiro tem que ativar a sua ID. Você necessita entender quem você é. Quando você compreende quem você é, quando você aciona de fato o seu eu, as coisas começam a fluir, as coisas começam a caminhar de tal forma que você nem percebe. De todas as perguntas existencialistas, a mais clichê é: quem eu sou? Quem eu sou? Quantas vezes você já parou para se perguntar isso? Quem eu sou? Se eu te pergunto isso, quem você é? Você logo vai me responder o seu nome, a sua idade, quem são seus pais, qual é a sua profissão. Mas se eu mudo essa pergunta para o que eu sou, o que você é, o que você gosta, quais são os seus valores, quais são os seus princípios, quais são as coisas que você preza hoje na sua vida, o que você é? Essa é a pergunta que eu quero te fazer. No coach, o princípio de tudo é o autoconhecimento. Por que falamos tanto sobre autoconhecimento? Simplesmente porque o autoconhecimento é como se fosse o exame da sua ID, para que você acione a sua identidade, para que você se conheça, para que você de fato entenda os seus porquês, as suas razões, até mesmo as suas atitudes e muitas vezes a sua forma de pensar. Você necessita fazer esse exame chamado autoconhecimento. Se você ainda não experimentou, se você ainda não começou, se você ainda não aceitou esse processo, hoje em dia se fala tanto em autoconhecimento, hoje em dia se fala tanto em inteligência emocional, hoje em dia se fala tanto em coach. Muitas pessoas têm preconceito porque não conhecem. Primeiro não conhecem nem a si mesmas e depois que não se interessam em estudar sobre coisas que estão fora da sua bolha, que estão fora da sua realidade. Mas eu te aconselho a buscar entender sobre autoconhecimento. Fazer, de fato, esse exame que vai fazer com que você mude aí muitos comportamentos que você até hoje não conseguiu mudar. A sua identidade, ela nunca vai estar pronta. É um caminho, é um processo, é uma construção diária, um dia de cada vez. No coaching integral sistêmico, que é a ferramenta que o Mulher em Ação usa, o nosso principal exame é o autoconhecimento. Por isso eu coloquei esse exemplo aí no início. Você precisa fazer esse exame de autoconhecimento. Todos os dias, colocar um tijolinho ali na sua construção, nessa construção chamada vida. Ninguém simplesmente sou assim e vou morrer assim, não mudo, tem a síndrome aí da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim, não é mesmo? Não, você pode sim se permitir, se conhecer e você vai se surpreender muito, eu te garanto. Porque existem características dentro de você que você ainda não entendeu e não compreendeu e por isso você não acionou elas para que você coloque aí em prática no seu dia a dia. Você tem talentos que você ainda não descobriu. Você tem uma força que você ainda não conhece. Justamente porque você ainda não parou para fazer esse exame e se permitir, de fato, assumir a sua ID, a sua identidade. E eu quero te convidar
a acionar essa identidade. Eu quero te convidar a não ter medo de conhecer a pessoa maravilhosa que você é. No decorrer da nossa vida, nós paramos para conhecer pessoas, entender sobre as pessoas que estão ao nosso lado. Mas quando foi a última vez que você parou para entender sobre você? Para olhar para dentro de você, para entender de fato quais são seus valores, no que você acredita hoje. Você hoje pensa de forma mais construtiva sobre a sua vida ou destrutiva? Para onde os seus pensamentos estão te levando? Para onde as suas atitudes estão te levando? Para onde as suas ações estão te levando? Hoje, você age com a mentalidade de estar mais próximo do que você deseja ou mais distante? A identidade tem tudo a ver com isso, porque quando você entende quem você é, quando você entende de fato quais são os seus valores, quando você entende de fato que princípio é muito mais importante do que regras, aí você entende quem você é. Você entende que você é livre para ser quem você deseja ser, sem se preocupar com o que o outro vai pensar, sem se preocupar com o que de fato eu tenho que mostrar para o outro. Você entende de fato quem você é. Para que você se conheça de fato, é muito importante analisar a formação de crença. Todos nós, até os 12 anos de idade, temos programado aí na nossa mente. Isso a neurociência explica. Existem vários estudos relacionados a esse assunto. A sua formação de crença, o que você ouviu, sentiu e viu sobre forte impacto emocional na sua vida, gerou o adulto que você é hoje, gerou a mulher que você é hoje. Muitas coisas lá atrás, hoje fazem você se comportar da forma que você se comporta, a forma com que você reage às adversidades da vida, a forma com que você encara os problemas, as frustrações, as dores. Isso tudo tem aí a ver com essa formação de crenças que você formou até os seus 12 anos de idade, até a sua fase de menina. Exatamente isso. E é sobre isso que o Vida Florescida trabalha de forma minuciosa, de forma mais detalhada. Se você tem interesse em entender mais sobre a sua formação de crença, eu convido você a participar do nosso curso Vida Florescida e ter então mais detalhes sobre isso, ser acompanhada de forma individual sobre isso. Vai ser esclarecedor, vai te fortalecer e vai acionar essa mulher tão forte que você tem aí dentro e ainda não se deu conta disso. Mas isso é mais pra frente, tá? Mas se você tem interesse, você já deixa o seu nome e o seu telefone, que nós vamos entrar em contato para a formação da primeira turma do Mulher em Ação, que vai ser agora em 2020. Continuando aqui a nossa aula, por que a importância de falar sobre crenças? Porque essas crenças, elas estão te fazendo evoluir ou te fazendo paralisar. Muitas de nós estamos paradas no meio do caminho, justamente por não entender como é a nossa formação de crença, o que tem nos impedido de evoluir, o que tem nos impedido de alcançar voos mais altos, o que tem impedido, de fato, a nossa conclusão dessa lista de metas, o nosso fechamento dessa lista de metas. Por isso a importância de entender sobre a nossa formação de crenças. Não tem como falar de identidade sem falar de crenças. Crenças que ou te motivam ou te limitam. Isso é muito relativo.
A nossa identidade é muito particular. Os nossos detalhes são muito particulares. Nós somos únicas, temos uma digital única, somos seres perfeitos, pois somos imagem e semelhança de um Deus Criador maravilhoso que nos fez perfeitas, nos fez para sermos únicas. Tem características em mim que não tem em ninguém mais, assim como tem características em você que não tem em ninguém mais. Nós temos que aprender a dar valor em cada detalhe do nosso eu. Nós temos que aprender a mimar o nosso eu, nós temos que aprender a acionar o que nós temos. Muitas vezes nós nos afastamos daquilo que nos causa medo, ao invés de se aproximar daquilo que nós tanto desejamos. Não é mesmo? E tudo isso é devido a essas crenças que eu estou falando para vocês. Por isso a importância de entender, a importância de identificá-las. Existem algumas coisas que nos sabotam quando nós decidimos entender sobre a nossa identidade. Uma delas é a auto-self perfeita. Mostrar para o outro que eu estou bem, mostrar para o outro que eu sou boa, mostrar para o outro que eu sou a melhor. Isso nos sabota muito. Essa vontade de ser o que o outro espera de você, essa necessidade de aprovação, ela sabota a sua identidade. Porque muitas vezes você deixa de ser quem você é para ser o que o outro deseja que você. Outra coisa são os seus pensamentos. O que você tem pensado sobre você, o que você tem pensado sobre as suas realizações, os seus desejos, os seus sonhos. Assim como você pensa, você é. Isso é bíblico. E outra coisa também é a forma de você lidar com as suas frustrações. Você tem guardado as suas frustrações, escondido, omitido, ou tem enfrentado essas frustrações? Ou tem trago para a sua vida como um aprendizado de não vou repetir o que eu já errei. Quantas vezes nós insistimos em errar novamente aquela mesma coisa que já se passou, trazendo aí o passado, carregando esse passado, ao invés de viver o hoje, ao invés de olhar para frente. Eu aconselho que você viva o presente. Esteja no momento presente. Abandone as bagagens do passado para que você venha colocar em prática as ferramentas que nós ensinamos para vocês. Uma das coisas que você tem que deixar para trás são essas bagagens pesadas do passado. Como eu vou fazer uma lista de ano novo, uma lista de metas e objetivos novos, se eu continuo com malas pesadas de um 2017, 16, 18, 19. Eu aconselho que você zere, eu aconselho que você aceite fazer esse exame de autoconhecimento. Eu convido você a participar do Vida Florescida com Mulher em Ação e entender melhor sobre essas crenças. E mais, eu convido você a abandonar essas malas e, de fato, vir para esse ano novo com malas vazias, para que você coloque nessas malas a sua identidade real, as suas vontades mais verdadeiras e que você consiga acionar os seus limites que você deixou para trás. Que limites são esses? Limites que você nem conhece que você tem, que passam aí tudo que você já tem hoje. Você é muito melhor do que você imagina ser. Você é muito maior do que você imagina ser. Você tem valores muito melhores do que você hoje costuma. Você é única, exclusiva. Você tem detalhes que são só seu. Você tem aí um infinito particular que é só seu. Nenhuma característica sua se compara às minhas características. Nenhuma característica minha se compara às suas infinitas características. A nossa identidade é só nossa. Então, preserve com toda a sua garra a sua identidade.
Não desista de acionar você. Não desista de lutar pelo seu eu. Eu não quero te desejar feliz ano novo, como eu já disse, eu quero te desejar um feliz eu novo. Aciona, mulher, aciona o que você tem de melhor. Não desista dos seus objetivos, não desista dos seus sonhos, não desista do seu autocuidado, não desista da sua feminilidade, não desista da mulher bela que você é. Não por conta de ninguém, não por conta da situação, não por conta da crise. Não desista de você. A sua identidade é só sua. Você é uma princesa, você é uma flor do jardim do Senhor, que Ele te fez tão especial, que Ele te fez tão única. Só você tem, a sua identidade é só sua. Não desista de você. Não desista de você. Hoje o mundo está tão cruel, hoje o mundo trata a depressão como uma frescura, hoje o mundo trata o outro como uma coisa, mas não permita isso. Se trate como a melhor pessoa desse mundo. Para que você trate o outro bem, primeiro você tem que se tratar bem, mulher. Para que você seja boa para o outro, primeiro você tem que ser boa para você. E isso não é egoísmo. Você vai até estar sendo mais coletiva do que individualista, se tratando bem. Porque uma pessoa que se trata bem, ela tem mais paciência para lidar com o outro, não é mesmo? Ela tem mais força para lidar com o outro. Quando eu trato bem os meus problemas, quando eu identifico os meus problemas e cuido dos meus problemas e cuido do meu eu, da minha inteligência emocional, do meu coração, da minha alma, eu vou ter mais força para auxiliar o outro. Você que é mãe, você vai ser muito mais forte como mãe quando você começa a se dar mais atenção. Você vai ser uma esposa muito melhor quando você começa a se dar mais atenção, quando você aciona essa identidade. Quando você de fato aciona e ama ser quem você é, do jeitinho que você é, sem ter que agradar o outro, sem viver um personagem para agradar o outro. Quando eu, que assim, entendi isso, eu me senti muito mais livre, muito mais livre. Talvez eu não viria aqui falar com você, vestida de quem realmente eu sou, do que eu gosto, de como eu me sinto bonita, porque eu teria timidez, eu teria pensado assim, o que elas vão pensar de mim, elas vão me julgar, elas não vão gostar de mim. Mas não, se eu gosto de mim, por que você não vai gostar de mim? Agora, uma pessoa que não gosta dela mesma, ela sempre vai ter essa insegurança de achar que o outro não aceita, de que o outro não gosta dela. Ela sempre vai estar na defensiva. Isso tudo tem a ver com as suas crenças. Por isso eu quero convidar você mais uma vez para fazer o curso Vida Florescida. Você vai entender melhor sobre as suas crenças e você vai conseguir entender de fato o que é ser livre, para viver realmente quem você é e para acionar de fato a sua identidade. Mas desde já eu convido você a acionar a sua identidade, a se perguntar o que você é, a entender isso e ser de fato quem você deseja ser, sem se preocupar. Você é o instrumento da sua cura. Quando você decide, quando você aceita, quando você se permite passar pelos processos. A vida, ela é um constante processo. Não adianta você parar, não adianta você se fechar, não adianta você começar a se negar. Para que você seja um instrumento da sua cura, você tem que entrar em ação. Você tem que ser ativa para a sua vida. Eu não estou pedindo para você ser ativa na vida de ninguém. Eu estou pedindo para você ser ativa na sua vida. Essa é a primeira coisa que eu te peço. Essa é a primeira coisa que tem que ter aí na sua lista de metas. Ser ativa para si. Certo? Então vamos lá. Se você não tinha nada ainda nessa lista, eu te convido a colocar isso. Ser ativa para si. E então no seu plano de ação desenvolver isso. Como eu vou ser ativa para mim mesma? Acionando a sua identidade. Ativando a mulher forte que você é e que você tem
omitido, escondido, evitado, se afastado. Volte para si, eu te convido. Volte para si. Fica aqui como Mulher em Ação, acompanha nossas redes sociais, coloca o seu nome aqui, o seu telefone, caso você queira participar do Vida Florescida e entender melhor sobre essas crenças que nós vamos trabalhar lá. E conte com Mulher em Ação. Juntas nós somos mais fortes.